Histórias que ensinam têm como objetivo causar reflexões, para mostrar o quão é importante conhecer a história do outro. Conhecendo histórias, nós eliminamos preconceitos, reduzimos os conflitos. Ser feliz nesse mundo não é seguir o que os outros sonham, é seguir o que faz sentido para você, dentro do seu coração. Se inscreva no canal e acompanhe conosco essa temporada de entrevistas que terá uma entrevista por semana. É um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha história. Sou o Pércio Alberto Mandel, mais velho de 3 irmãos, filhos do Dr. Michel e da Dona Raquel, nascido e criado em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Minha infância, eu digo que foi uma infância baseado em 2 aspectos muito fortes. Primeiro, família. Minha família é toda ela da Europa, uma família de valores muito fortes, em que esses pontos eram ressaltados constantemente. E eu me dividia entre a escola de bairro, e o Jardim da Luz. Na escola eu aprendi a ler, a entender um pouquinho do mundo, e no Jardim da Luz com os amigos eu aprendi o que era liberdade, o que era poder, desde jogar bola, bolinha de gude, correr, pega-pega, e a começar a ter um convívio com pessoas. Ela foi uma infância tranquila, joelhos esfolados, livros, cadernos, e uma das coisas que eu me lembro muito foi que eu tive uma dificuldade de aprender a ler. E minha mãe conseguiu achar um livro em que de um lado falava a história da Grécia e do outro lado era em quadrinhos. E eu só li o livro pelos quadrinhos, adorava quadrinhos. E a partir daí eu comecei a ler e nunca mais parei nem de ler nem de quadrinhos. E lembro que um dos meus heróis era o Tarzan. E digo Tarzan porque a minha vida é um constante mudar de cipós, mudar de rotas, mudar de trajetos. E isso é um pouquinho do que eu vou compartilhar com vocês. Um dos cipós que eu peguei foi na minha adolescência, que foi o gosto vindo da família de cinema e música. Eu adorava ir ao cinema, aquela sensação de salas enormes, escuras, e poder criar fantasias e mergulhar, seja no universo do cinema, seja no universo da música. E isso eu trago até hoje. Acho que o cinema nos dá grandes histórias e grandes reflexões. Saí para estudar no colegial, resolvi que eu iria tentar fazer vestibular sem fazer cursinho, e isso é uma grande mudança porque me obrigou a estudar. Lembro que o primeiro bimestre no colegial, de um colégio super pesado, eu recebi uma nota vermelha, a primeira nota vermelha da minha vida, e isso fez com que eu ganhasse uma consciência de que eu era responsável pelo meu futuro e que eu ia me engajar fortemente para o vestibular. O vestibular naquela época, como era bom em matemática, eu iria fazer o Mapofei. Na época do colegial aconteceu uma coisa muito interessante. Existia uma série da Abril que chamava Os Cientistas, e eu me encantei por um que era Lavoisier, e isso foi marcante porque é a curiosidade pela descoberta,
pelo novo me fez decidir que eu iria seguir o caminho da química. Prestei meu primeiro vestibular e entrei para fazer engenharia. Em 6 meses eu descobri que não era engenharia o que eu queria. Acabei prestando vestibular de novo e entrei em química na Unicamp. E aí começa mais um período de mudanças e de novos cipós na minha trajetória pessoal e profissional. Em 1976 eu saio da casa dos meus pais e vou morar em República, em Campinas. Entrei na Unicamp, que era uma nova universidade. O objetivo da universidade era fazer com que os alunos saíssem de lá sabendo pensar. Eu nunca tinha visto laboratórios químicos tão aparelhados, tão modernos, e bibliotecas enormes, com tudo que você podia imaginar de material para o teu desenvolvimento. Nesse período é importante ressaltar a turma que foi formada na Unicamp. É uma turma que inclusive se reúne todo ano. Esse ano vamos comemorar 40 anos de formados. E na Unicamp eu aprendi algumas coisas que são fundamentais para qualquer profissional. Primeiro, uma questão de planejamento. Passávamos horas e horas numa biblioteca antes de ir para o laboratório. Por mais que a ansiedade dissesse o contrário, nós aprendemos a fazer planejamento e, aliado a isso, a ter uma disciplina. Esses 2 fatores são fatores que nortearam toda a minha vida profissional a partir da saída da Unicamp. Na saída da universidade eu tinha 2 caminhos ou 2 cipós a pegar. Ou eu desenvolvi uma carreira acadêmica, eu tive convite para ficar na universidade, ou eu ia para vida de mercado, que foi a decisão que eu tomei, uma decisão difícil, mas uma decisão que a partir do momento que eu tomei, eu não voltei atrás. Essa é uma característica minha, demoro muito para decidir, mas a partir da decisão não tem volta atrás. E comecei minha vida profissional trabalhando no Laboratório Kurt, que era o maior laboratório de fotografia. E a partir daí, da década de 1980, eu comecei minha carreira em indústrias de processo químico. Fiquei até 1987, quando inicia-se um novo processo na minha vida, que é quando nasce em 87 meu filho Gabriel e em 1988 meu filho Eduardo. O que faz com que eu passe a entender o que é um conceito de família. Era casado já há 5 anos com Silvia, uma grande, talvez a maior educadora que eu conheci, que me ensinou muito de como ser homem e como ser família. E essa questão da família eu trago até hoje como um valor indissolúvel. Fiquei trabalhando em indústria de processos químicos, passando por vários setores, como galvanoplastia, química, petroquímica, papeleira, até que na década de 1990, começo da década, eu fui convidado para trabalhar em indústria de manufatura, sempre com mote de qualidade. E foi mais um desafio que eu tive que decidir se eu continuaria na minha zona de conforto da indústria química ou se eu iria para uma indústria de manufatura no ABC. Essa empresa era a Brastemp, eu entrei em 93 na Brastemp, trabalhando com qualidade, e em 2001, quando a empresa já era do grupo Whirlpool americano, eu fui convidado para largar o cipó da qualidade e abraçar o cipó da inovação. Era algo muito novo, muito recente, era um projeto worldwide e qual, de novo, eu tive que tomar decisão, não me arrependo dela, e a partir de 2001 eu ingressei no mundo da inovação, mundo totalmente novo, sem zona de conforto, sem referências
com o que aconteceu no passado, mas mirando o futuro. Fiquei até 2003, quando eu tive um problema de saúde na empresa e tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional, que foi acabar com a minha vida executiva antes que minha vida executiva acabasse comigo. E ao sair no início de 2004, eu tinha decidido que eu iria montar uma consultoria, sem nunca ter imaginado que seria uma consultoria, para trabalhar com inovação. Comecei então uma nova jornada. Eu que imaginava no começo da minha vida profissional que eu iria me aposentar como funcionário de empresa, imaginando agora que eu seria o dono do meu negócio. Peguei todos os conhecimentos que eu já tinha adquirido sobre inovação e trabalhei num caso chamado Pércio. Conversei com muitas pessoas do mercado e fui buscar quais eram as competências que eu precisava para poder atuar como consultor. E vi que muitas das competências eu já tinha, por ter liderado equipes, por ter trabalhado com planejamento, com processos, com disciplina e principalmente liderando pessoas. Eu estava mais de meio caminho andado, mas tinham algumas competências que eu precisava adquirir que eu não tinha. Um grande exemplo disso era negociação. Como negociar o seu valor, como negociar os seus processos e como agregar valor para os seus clientes. Tenho a minha consultoria há 15 anos. Comecei atuando fortemente em inovação tecnológica, inclusive trabalhando com projetos ligados à Lei de Inovação Tecnológica, conhecida como Lei do Bem, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e fui migrando da inovação tecnológica, primeiro para a inovação social e agora para a inovação social e sustentável. Acho que nós temos um papel preponderante de olhar para o mundo que está vindo aí. A decisão de sair da vida profissional, da vida executiva, para a vida própria, denota uma grande mudança de paradigmas na vida de um profissional. Para quem estava acostumado a receber os salários nos dias marcados, como é atuar em uma realidade em que às vezes você fica um bom tempo sem ter entrada de recursos. Isso fez com que eu tivesse que ser mais crítico com o meu planejamento financeiro. Ter um controle dos gastos e saber quando e qual passo dar no sentido de preservar o patrimônio, tanto meu quanto da minha família. Depois de 15 anos, eu diria que a vida de consultor ou a vida de um empreendedor no Brasil não é fácil, não é tranquilo e denota uma grande força de vontade e de um espírito empreendedor que talvez poucos lugares no mundo tenham. Mas reitero que a maturidade adquirida na minha vida profissional foi a que me permitiu dar esse grande salto quântico para uma mudança de vida. E agora a pergunta que fica é: e o futuro? O que eu espero, agora que eu tenho 61 anos, estou aposentado? Eu tenho um propósito muito claro para mim, de que eu vou continuar
ajudando as pessoas, empresas e organizações a serem mais inovadoras de uma forma sustentável. A inovação é o motor do futuro, seja das pessoas, seja das organizações, seja do nosso país e seja do mundo. O mundo chegou até aqui por desenvolver, por criar inovações, e é isto que eu tenho como energia para acordar todo dia, estar nas empresas, estarem com os alunos, com as pessoas, mostrando que, primeiro, todos são curiosos, todos são criativos e todos podem e devem ser mais inovadores do que são. E o meu convite a cada um de vocês, e agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, é de que vão atrás dos seus sonhos, vão atrás dos seus desafios e busquem ser mais inovadores. E vocês verão que todo mundo pode ajudar para que o mundo das próximas gerações seja um mundo cada vez mais sustentável. Desejo a cada um de vocês sucesso!